Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júlio Santana e essa aqui é a apresentação do meu trabalho, né? Meu trabalho de propriedades mecânicas da liga TI 4 alumínio, 2,5 vanádio, 1,5 ferro, uma liga de titânio, uma nova liga que está sendo pesquisada aí no mercado, né? Esse trabalho é referente à matéria de fluência em metais e ligas metálicas. MT-210, do ITA, com a professora doutora Daniele Reis, tá? Então vamos lá então, vamos falar um pouco dessa liga de titânio. Vamos lá então, uma breve introdução aí sobre o assunto, né? Nas indústrias aí de defesa, na indústria aeronáutica, né? Na indústria aeroespacial, todo o desenvolvimento, toda essa tecnologia, ela é bastante restrita a cada país, principalmente aos países desenvolvidos que já possuem essa tecnologia. Por quê? Porque são produtos estratégicos, né? Os países que detêm essas tecnologias geralmente impõem algumas políticas, né, bastante restritas de vendas, né, ou de acesso a esse tipo de componentes estratégicos, que às vezes alguns países em desenvolvimento ainda não têm. Então, nesse cenário, né, tem uma série de restrições aí que acaba acontecendo. Uma das restrições aí que muitos países passam, né, é o famoso end user, quando você vai comprar algum componente necessário para algum produto, algum componente, principalmente componente militar, né? O país que vai te vender isso, ele impõe sérias restrições a quando você vai comprar esse componente. Por que eu estou falando isso assim? Para dar um panorama aqui do quão importante é o país investir em desenvolvimento, para não ficar na mão de países desenvolvidos que de repente vendem esse desenvolvimento, mas acabam impondo várias restrições. Vamos lá então para um exemplo bem clássico desse cenário, né? Assim, é bastante desconfortável para o país em desenvolvimento, que ainda não possui algumas tecnologias, ficar dependendo sempre da tecnologia estrangeira, principalmente com relação à indústria de defesa, né? Justamente por tudo aquilo que já foi falado aqui em relação às restrições que esses países impõem. E um exemplo bem clássico é o que aconteceu na Guerra das Malvinas, né, que foi aí uma guerra entre Argentina e Inglaterra, disputando ali o território das Ilhas Malvinas. O que aconteceu na Guerra das Malvinas aí? O que aconteceu no caso com a Argentina, né, um país semelhante ao Brasil, um país que está em desenvolvimento? Ela havia acabado de comprar alguns mísseis da França, que é esse míssil Exocet. E os mísseis tinham acabado de chegar e aí a guerra começou a virar. Logo, né, a França começou a sofrer algumas pressões na Inglaterra de passar alguns códigos de desativação desse míssil, né? E não demorou muito para a OTAN se posicionar e proibir a França de dar suporte desse míssil, dessa tecnologia, né, dar o suporte para a Argentina. Então a Argentina tinha acabado de comprar um baita de um míssil, né, uma arma muito letal, muito forte, e não poderia usar, ou aliás, não teria o suporte da França para usá-la da maneira adequada, né? Então, esse é um exemplo clássico onde um país em desenvolvimento ficou à mercê da tecnologia estrangeira e a França teve que cortar todo tipo de apoio que ela deveria dar em relação ao lançamento, em relação ao manusear desse míssil. Muito bem, nesse cenário, a engenharia de materiais ela possui também grandes desafios, desde os tempos mais antigos até os tempos atuais, né? A tecnologia desses materiais, daqueles materiais que estão sendo lançados agora
no mercado, ela também se enquadra nesse cenário, né, mencionado anteriormente. Então, há necessidade de ocorrer mais pesquisas, principalmente aqui no Brasil, no nosso país que está em desenvolvimento de novos materiais, que preencham assim, requisitos de aplicações, né, mais modernas, né, trazendo aqui para o país uma independência, né, e uma soberania sobre todos os, esses conhecimentos. Né? Então, precisa se gerar conhecimento para o Brasil não ficar dependente de uma tecnologia estrangeira, né, e dependente de países que impõem sérias restrições em relação a isso. Muito bem, nesse cenário, a engenharia de materiais, ela possui também grandes desafios, né? Desde os tempos mais antigos até os tempos atuais aí. A tecnologia dos materiais, ela também se enquadra nesses cenários mencionados. Então, é muito importante um país desenvolver, né, tecnologia, desenvolver conhecimento de materiais, para não ficar para trás em relação àquilo que o mercado tem lançado, em relação às pesquisas mais recentes aí, de materiais que preencham requisitos de aplicações modernas, né, e que gere aí uma independência, uma soberania aí para o Brasil em relação a essa tecnologia. Nesse cenário, a gente encontra aí as ligas de titânio, que são muito importantes, né, para diversas aplicações, principalmente ali na aplicação naval, aplicação aeronáutica, bélica, próteses. E uma das ligas mais famosas aí é a liga TI 6 alumínio 4 vanádio. Tem muitos estudos a respeito dela na literatura, a gente encontra vários pesquisadores com trabalhos bem legais, né, informações bem valiosas, né? E através assim dessa liga, algumas alternativas, né, algumas composições alternativas também estão aparecendo hoje, sendo foco de pesquisa aí do mercado, né? Que é o caso da liga que a gente está estudando aqui, da revisão bibliográfica que a gente fez em cima dessa liga. Então esse trabalho aí tem como objetivo apresentar aí as propriedades mecânicas encontradas na literatura hoje para essa liga, né? E futuramente aí, quem sabe desenvolver aí alguns trabalhos com essa composição e gerar um conhecimento aqui totalmente nacional para isso. Muito bem, vamos aí para uma breve revisão bibliográfica do titânio, né? A produção comercial do titânio iniciou aí em 1946, com William J. Kroll, que desenvolveu aí o processo Kroll, que é um processo que traz ali a purificação do titânio, né? Resultando no titânio puro. E aí, assim, no titânio puro, a adição ali de elementos como alumínio, manganês, ferro, cromo, vanádio, estanho, aumentam a resistência mecânica em comparação ao titânio comercialmente puro. Muito bem, então esses elementos aí são adicionados, né, ao titânio puro e são adicionados aí tanto em sistemas binários quanto em sistemas ternários, né, e os mais complexos também no geral. Nas aplicações aeronáuticas, bem aí como diversas outras aplicações, né, a redução de peso é um importante critério na seleção de materiais. É por isso que as ligas de titânio oferecem uma vantagem tremenda, né, nesse aspecto aí. Então, a gente pode aí classificar as ligas de titânio conforme essa tabela, onde ali na primeira coluna, no grau 1, 2, 3 e 4, até o grau 4, representa ali o titânio puro. O titânio puro. A partir ali do grau 6, grau 9, e aí todo o resto da tabela são as ligas de titânio, com alguns elementos, com toda a diferenciação aí de propriedades mecânicas, de composição que ela possui. Então a gente pode visualizar isso também ali na coluna da tensão, né, de escoamento e do limite de resistência ali, que
para as ligas de titânio, a gente vê um grande aumento nesses valores de propriedades mecânicas com relação ao titânio puro. Então é isso que acontece aí na prática. Bacana, essa aqui é uma outra tabela que apresenta ali o tipo de liga, né, o tipo de grau ali na coluna esquerda e com uma composição um pouco mais detalhada em relação a cada liga, né? Então, do grau 1 ao 4 é o titânio puro, como eu havia dito, e a partir daí em diante tem ali as outras ligas, né? A gente observa aí que lá embaixo, na última linha, a gente tem o grau 38, que é a liga de avaliação deste trabalho, né? Com essa composição. Ela é relativamente nova no mercado, ela foi desenvolvida com um objetivo aí de redução de custos em comparação à liga mais familiar, de grau 5 ali, no caso a TI, 6 alumínio, 4 vanádio. Cabe salientar aqui também que a liga de avaliação desse trabalho, o grau 38, ela também é conhecida comercialmente por ATI 425. Muito bem, então qual que seria a principal vantagem dessa liga ATI 425 sobre a liga mais clássica, né? TI 6 alumínio 4 vanádio? A TI 425 ela possui propriedades mecânicas equivalentes, com uma vantagem de possuir também uma maior ductilidade, uma maior conformabilidade e a capacidade de sofrer trabalho a frio. Essa é a grande vantagem dela. Então aqui a gente apresenta aqui duas fotos de produtos, né, de materiais feitos com a liga ATI 425. À esquerda a gente vê uma bobina ali de 0,125 polegadas de espessura por 26 polegadas de largura, né, na banda quente. Então ela tem uma ductilidade boa para ser trabalhada dessa forma. À direita aqui a gente vê peças feitas com essa liga também, com a TI 425. Esse é um catálogo que a gente pegou direto do site do próprio fornecedor que detém essa patente dessa liga, né? Ele não dava muitas informações, mas ali parece que a conformação foi feita por alguma estampagem, alguma coisa nesse aspecto. Aqui são tubos feitos com essa liga também. A gente vê que ela é utilizada nas mais diversas aplicações. Aí, assim, as razões para essa melhora no equilíbrio que ela tem de resistência e ductilidade, né, ainda estão sendo compreendidas. E a gente sabe que existem diversas razões. Entender isso efetivamente é um pouco complicado. Então tem ali a questão da composição, da microestrutura, dos tratamentos e como que ela vai se deformando ao longo, né, das solicitações mecânicas. Então tem muitas coisas que estão sendo ainda discutidas, estão sendo pesquisadas dessa liga. Muito bem, aqui a gente vê uma microestrutura dessa liga, que a gente pegou também do próprio catálogo, né, da TI. E está faltando ali apenas a escala, mas a gente tem um aumento ali de 500 vezes. É uma microestrutura de uma folha dessa liga, com a espessura de 0,085 polegadas, a espessura dessa folha, né? A gente vê ali alguns grãos bem definidos, né? E vê uma microestrutura bem bonita. A gente não sabe também qual foi o ataque, não era informado, mas ela possui essa microestrutura definida. Então vamos aí para as propriedades mecânicas dessa liga. Eu vou mostrar aqui duas fontes que a gente encontrou. Nessa primeira fonte aqui faz um comparativo com uma liga de grau 4, no caso seria de titânio puro, que é a primeira linha ali, e também com a clássica, né, de grau 5 ali, TI 6, alumínio 4 vanádio. A gente vê aí que nessa fonte do David Bryan, um artigo de 2014, ele tem esses valores,
né, para ligas de titânio aí com de 5,1 a 10,2 centímetros de diâmetro a barra ali. Então, no caso da nossa liga de estudo, a TI 425, que é a última linha ali, colocada em amarelo, né? Ela tem 931 megapascal de limite de resistência à à tração. E 862 megapascal de limite de escoamento. E aí tem esse comparativo aí, são valores bem próximos à liga ali, a de grau 5 no caso, a TI 6 alumínio 4 vanádio, e a gente vê que são valores muito superiores ao titânio puro. Essa daqui já é uma outra fonte, tá? No caso foi retirado do próprio site do ATI, da empresa que detém detém a patente dessa liga, e ele dá um intervalo de temperatura ali, né, dependendo do tratamento térmico, dependendo de todos os fatores aí que interferem na microestrutura, né, e consequentemente nas propriedades mecânicas. Então a gente vê também que a ATI está bem próxima da de grau 5 ali, que é localizada no meio. E ele compara também com uma outra liga, no caso ali a primeira linha, que é a TI 3 alumínio 2,5 vanádio. Então a gente vê aí que as propriedades mecânicas da ATI são bem promissoras, né, da 425. E também estão bem comparadas à de grau 5, que é a famosa aí. Esse é um gráfico também dado pelo próprio fornecedor, onde a gente consegue visualizar ali, né, a variação das propriedades mecânicas da liga em função da temperatura, em função do aumento da temperatura, né? Então, o que está na linha rosa ali é o limite de resistência à tração, a linha verde é a tensão de escoamento, vermelho é o alongamento e azul é a redução diária. Então, uma coisa curiosa aqui é que até mais ou menos ali 820, acho que é um pouco mais, né, 850 mais ou menos, graus Celsius, as propriedades ali, o limite de escoamento e a resistência à tração, vão caindo ali gradativamente, né? E a partir dessa temperatura de mais ou menos 850 tem uma queda brusca dessas propriedades, o que indica, né, que alguma coisa metalurgicamente ali está acontecendo, né? Alguns sistemas são ativados, né? Não sei, de repente a própria taxa difusional começa a ficar maior e favorece aí os deslizamentos, favorece os mecanismos de deformação dessa liga, efetivamente. A gente encontrou aqui também, eu pensei que eu não iria encontrar, mas o próprio fornecedor, né, disponibilizou esses dados de ruptura à fluência. Na verdade, o gráfico que ele disponibilizou ali era um pouco diferente. Eu peguei os dados que ele tinha e fiz esse gráfico daqui. Muito interessante. Ainda como dados experimentais, né? Porém, assim, ele traz informações um pouco valiosas. Então, ali embaixo, a gente vê ali a tensão em megapascal, diversas tensões e diversas temperaturas também que esses ensaios foram gerados. A gente vê ali que o ensaio que teve um maior número aí de ciclos de hora, né, no caso, foi ali um ensaio feito nas condições ali longitudinais do corpo de prova, a uma tensão de 517 e a uma temperatura de 370 graus Celsius, né, que forneceu aí 6.651 horas, né, rodando esse ensaio. Mas existem outros valores ali bem interessantes. No caso, aqueles dois que estão zerados, o fornecedor falou que
o ensaio deu erro ali de carregamento e acabou que ele não conseguiu esses valores, né? E teve algum outro ali também que ainda está em andamento, que eu acabei não trazendo para essa tabela. Mas são dados bem interessantes de fluência e que trazem informações bacanas para a gente, ainda que quantitativamente, né? Não tem nada muito qualitativo nesses resultados. Eu acredito que precisariam ter alguns relatórios um pouco mais robustos, né? Muito bem. Então esses foram os dados que a gente encontrou dessa liga na literatura. Essa liga ela possui aí propriedades bem promissoras nas suas aplicações, né? É uma excelente liga para ser utilizada na substituição das ligas mais tradicionais de titânio. Entretanto, aí a gente observou que ainda tem uma carência de novas pesquisas dessa liga, de maneira assim a trazer mais evidências das propriedades, mais informações sobre ela, né? E também uma crítica que eu faço aqui que foram encontradas poucas referências de nacionalidade brasileira. Então, eu acredito que é um cenário aí diferente da liga mais clássica, da TI6 alumínio 4 vanádio, né? Porém, ela é uma liga relativamente nova, em que precisaria ter bastante coisas, né? Coisas maiores aqui dentro do Brasil, artigos de pesquisa, gerar esse conhecimento a respeito dessa liga e efetivamente deter isso. Então, fica aí o meu incentivo para que novas pesquisas a respeito dela embasem tudo isso que a gente apresentou aqui. Essa daqui é a nossa referência bibliográfica, ok? Temos aqui outro slide de referência. E o terceiro slide. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí a atenção de todos. E qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Obrigado.